Antes de continuar o exemplo prático no gráfico, é preciso passar um outro conceito que diferencia muitos traders profissionais dos amadores, que é chamado preço médio da operação. Não é o martingale, mas sim o posicionamento médio de uma operação em curso. Exemplificando em uma operação normal, se entraria nesse ponto de gatilho com uma ordem de compra, esperando, como foi visto anteriormente, que a pernada anterior seja replicada, nos deixando um provável ponto de saída de gain e um ponto de stop no fundinho anterior. Ao gain ser atingido, toda a operação é encerrada, ficando apenas com esse intervalo de ganho. Vamos ver como seria essa operação no gráfico. Já na montagem de posição, também teria a entrada no mesmo ponto, com stop no limite financeiro ou no último fundo. Então, ao entrar, temos 3 contratos correndo, com um ponto de parcial definido e um stop total definido, que ao ser atingido, executa 2 contratos, e o médio da operação é mandado para perto ou para baixo do stop, ficando livre apenas um contrato para percorrer uma possível tendência. E de quebra livrando o nosso médio de uma possível região de retração, até que a tendência se confirme. Agora o gráfico teria que voltar toda a pernada para conseguir estopar. Mas dependendo da tendência geral do dia, é mais provável que ele retraia e depois retome a tendência. Ao se aproximar do último topo, podemos esperar que ele replique mais uma vez a pernada anterior. E com o capital feito até aqui, posso pendurar mais 2 contratos no ponto de entrada, que ao ser acionado faria o nosso preço médio subir novamente, gerando mais um nível de stop. Ao final dessa alavancagem, nosso preço médio seria jogado bem mais para baixo do que ele estava anteriormente, nos deixando novamente apenas com um contrato. Agora o mercado teria que mudar completamente a tendência para nos tirar da operação. Ainda assim sairíamos no lucro, pois nosso stop gain está bem acima. Mesmo sendo interessante os conceitos que foi passado até agora, nem só de romper topo e romper fundo é o que move o mercado. O índice nada mais é do que uma média de todas as ações das empresas listadas na bolsa. O que alguns iniciantes podem não saber é que algumas delas têm um peso maior do que as outras. Bom, guarda essa informação e vamos para a próxima. Por outro lado, também sabemos que o índice se move aos big players comprarem ou venderem o índice. O que pode nos levar à seguinte questão: quem move o índice então? As ações ou os big players? Pois bem, num cenário hipotético e bem raso, isso nos leva ao Sr. X, que numa brilhante manhã de sexta-feira 13, resolveu comprar as principais ações da bolsa. Mas com um sorriso encantador nos lábios, ele pensou: por que não comprar o índice também? Momentos depois, em alguma tesouraria qualquer, um operador recebe uma ordem. Os lotes da conta X? Comprar todos no nível de 127.300? Pode deixar comigo. De cara é deixado um lote no leilão para marcar terreno e ditar para onde vai o mercado. E também é deixado um lote próximo ao nível desejado. O mercado abre e rapidamente alcança a região média, que ele quer realizar os lucros. Então ele continua colocando o lote na região que lhe foi incumbida.
Aqui podemos ver o médio dele descer cada vez mais ao realizar as parciais. Só que dessa vez o mercado não cai ao atingir a parcial, fugindo da região de realização, o que merece uma atenção, e o lote é renovado apenas uma vez. O mercado volta com força ao ponto de retração e tenta retomar a tendência, mas logo em seguida cai com força, rejeitando novas altas. Pega a entrada do nosso amigo, mas diferente das outras vezes, rasga direto até o seu stop, o que joga o mercado ainda mais para baixo. Numa última tentativa, descarrega metade da mão. O mercado sente, mas logo em seguida desce para o último golpe de misericórdia, deixando nosso amigo da mesa com um pequeno lucro de 37. Por outro lado, o Sr. X tem o 37, mas os outros milhares que ele ganhou com as ações. Para conseguir ver esse médio dessa mesma forma, no Profit, é só em configurações, negociação e preço de posição, e colocar em média de operação. No outro espectro do jogo, poderemos ver como o cidadão comum pode se comportar nesse mesmo mercado. Nosso amigo começa com uma análise inicial, identificando um ponto de venda na região de 50 a 61%, caso a tendência continue de baixa. Já de 61 a 81 é uma região neutra. A de 81 a 100 pode ser uma possível reversão de tendência caso o topo seja rompido. O mercado abre na região neutra, portanto não se faz nada e vamos ver como vai se desenrolar. Com esse movimento inicial de alta já podemos começar a supor um possível ponto de retração. Começou a retrair, nos deixando um possível topo, que se voltar da retração, nos deixa uma característica de alta. Aqui ele foi bem além dos 61. Pode ser que ele apenas ameace o topo e retorne para baixo. Se essa barra fechar cheia assim, já é um possível gatilho para uma entrada. Aqui ajustamos o stop para além do ponto de retração. E arrastamos o stop gain para cima da média de 200, que ainda não foi tocada e pode refutar o movimento de baixa. E aqui acertamos em cheio o alvo. Além do mercado estar próximo à média de 200, essa região de retração de 50 a 61% tem uma alta incidência de lateralização. Mas com base nesse ponto, podemos projetar um possível alvo no final dessa tendência de baixa, caso ela se realize. O que desanima uma entrada nesse fundo, sem sabermos se estamos numa consolidação, podendo até mesmo arriscar scalps curto, desde que o mercado não tenha volatilidade. Aqui ele rompe o topinho e a máxima do dia no mesmo pavio, pegando o stop de quem acreditava na baixa, mas rapidamente retrai, o que mostra a falta de fluxo comprador, deixando assim uma pernada de alta duvidosa. Não anima uma entrada, mas vamos ver se ele deixa um gatilho próximo ao topo. Olha ele aí.
e os suspeitos se confirmam, não deixando o primeiro stop. Podemos ver que essa região está sendo bem protegida por alguém montando uma posição, e ainda temos o fato de ter a média de 200 logo abaixo, nos reforçando a ideia que o mercado não vai cair enquanto ele não romper e permanecer abaixo dessa região. Aqui, depois de vermos o mercado falhar em romper o fundo de novo, ele engata uma tendência de alta, nos deixando um gatilho no topo, logo acima dessa barra grande de força. Então esperamos o mercado respirar e voltar. Como ele falhou em romper outra vez e estamos no negativo, eu protegi mais curto, logo abaixo da retração. Então o mercado perde o fundo anterior, acelerando a queda, cortando a 200 com uma manteiga. Se essa barra de força fechar com pouco pavio, ou de preferência nenhum pavio, ele também se torna um ponto de entrada. Aqui vemos talvez o último suspiro dos compradores. Se perder essa mínima, vai ser outra porrada para baixo. Então, aproveitando o capital acumulado até aqui, eu alavanco mais 3 contratos, deixando o stop dessa alavancagem logo acima da última máxima. Ao ser acionado a primeira parcial, eu já ajusto o stop para tirar o risco da operação. E vou ajustando o stop na mínima do 1. Aqui eu tiro a saída do alvo e decido que quem vai me tirar vai ser a mínima do 1. Fechando o dia com R$ 178 e apenas um stop. E temos também alguns trades mais radicais, que não abrem mão de vender o ponto da venda e sair o mais perto possível do alvo final da tendência. Vale notar também que esse estilo, geralmente o stop é bem carinho também, gerando em torno de 300 pontos. Aqui vemos um possível ponto de alavancagem na perda desse fundo. Ao perder o fundo, podemos estipular melhor o alvo final.
Esse foi o vídeo de análise técnica básica. Espero que possa ajudar alguém. E até a próxima.